Olá, pessoal. Agora são meia-noite e 35 minutos do dia 18/4/2020. Meu nome é Luciano Ayan, pseudônimo para Carlos Augusto Afonso. E vamos falar aqui agora, né? Vamos de alguns exemplos a mais aí, né? Dessa autópsia moral, né? Esse aqui é o episódio, né? O vídeo número 2, né? Desta nova sessão. Não é série, né? Não é série com início e fim. É uma sessão, né? Onde nós vamos desmascarar discursos dos bolsolavistas, né? E dos seus bajuladores guedistas, né? Eu aproveito para lembrar que aqui na descrição deste vídeo, né? Tem aqui o link para a playlist da série Regras do Bolsolavismo. Então, tudo que eu apontar aqui, eu vou estar referenciando aquilo que eu expliquei em detalhes lá. Né? Então, a gente também considera essa série essa sessão aqui, né, do canal, como se fosse uma extensão, né, daquilo que a gente viu ali, só que agora com exemplos do dia a dia, né, tudo junto e misturado para poder até a gente ficar mais hábil, né, na identificação desse tipo de truque, tá? Bom, vamos começar aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar um painel de navegação, tá? Beleza, aqui eu fiz uma listinha aqui, né, de Word com links para todos, né? Os exemplos. E nós vamos começar agora com o Olavo de Carvalho, né? Eu comecei o outro, o primeiro, né? Eu comecei com os guedistas. Vamos começar agora com a turma mais porreta, né? Deixa os comedores de migalha por final, né? Então, Olavo de Carvalho, vamos começar aqui. Então, ele tem um post aqui que ele fez, né? Ontem, no dia 17, assim, ó. Durante a década de 90, eu fui o único defensor das Forças Armadas na mídia nacional. Perdi todos os meus empregos por isso e recebi ameaças de morte. Os milicos nesse ínterim só aprenderam a puxar saco do Foro de São Paulo, subir na vida por meio do bom mocismo e se gabar de uma bravura que nunca tiveram. Isso aqui é truque do início ao fim. Ele já começa com a linguagem carregada aqui, né? Vocês viram assim, ó. Eu fui o único defensor, né? Quer dizer, o único defensor das Forças Armadas na mídia nacional, né? Vamos lá, primeira coisa, ele não era defensor de Forças Armadas. Ele é defensor, né, de uma abordagem que ele queria para as Forças Armadas, para um nível de extremismo que ele queria para as Forças Armadas e para um discurso que ele fazia em relação a falar que não, as Forças Armadas fizeram um trabalho, mas não fizeram a tal guerra cultural. O que é uma conversa mole, né, com base na teoria da conspiração sobre o marxismo cultural, que foi abordada aqui nessa série na parte 4, sobre o anti-intelectualismo, né? Vejam também a parte 3, tá? Que fala do túnel de realidade. Então, assim, não, eu sou o único defensor, não sei o quê. Não. O defensor da tua agenda e de uma perspectiva, né, para o exército. Muitos generais não tinham nada a ver e nem apoiavam a tua abordagem. Tá? Aliás, o número de pessoas do exército que referenciaram o seu trabalho é mínimo. Então, quem é que te colocou na posição de o único defensor? Isso é conversa mole. Aí ele falou assim: perdi todos os meus empregos e por isso e recebi ameaças de morte. Não, se perdeu o emprego, a gente não sabe se é por isso também, não. Né? Pode ser, né? Porque esse tipo de texto que você faz, né? Que hoje engana algumas pessoas, mas já não engana mais tantas pessoas como no passado, é pura linguagem carregada, teoria da conspiração. Isso aí não é texto de jornalista sério. Isso, bom, você também não é, né? Você não é formado em jornalismo, né, Olavo? Claro que o jornalismo não precisa que você seja formado, mas é preciso ter um mínimo de postura que você não tem, né? Então, não, perdeu o emprego porque não tem postura de jornalista. Da mesma maneira que essa turma aí desses meios aí, tipo Terça Livre, Crítica Nacional, vai se enrolar depois que acabar esse governo. Eu perdi emprego por perseguição. Não, perdeu porque não tem postura. Sabe? Porque esse tipo de perfil aí é só pra baixaria mesmo, né? Aí ele tenta aqui, ó, o gaslighting, né? Assim, ó, os milicos nesse ínterim só aprenderam a puxar saco do Foro de São Paulo. Teoria da conspiração. Foro de São Paulo existe. A teoria da conspiração de que o Foro de São Paulo coordena ações de um monte de pessoas, inclusive coopta militares, coordena a mídia, isso é teoria da conspiração, né? De novo, né? É o de sempre, né? Olavo, puta que pariu, né? Então é o seguinte: inventa a teoria da conspiração, e quem não acredita na teoria da conspiração, né?
Aí você vai dizer, ele é bom, faz o bom mocismo, né? Então não tiveram bravura, nunca tiveram bravura, né? Cara, olha, e o linchamento do Santos Cruz? Você quer saber o que é bravura? Então tem um documentário, eu também vou colocar aqui nos links aqui, tá? Eu vou até, aliás, anotar aqui para não esquecer, porque às vezes eu esqueço, né? Porque é muita coisa. Mas eu vou colocar, para não esquecer. Deixa eu anotar aqui, né? Espera um pouquinho, para não esquecer. Eu faço questão de anotar tudo aqui que eu estou dizendo que eu vou colocar, né, aqui, né, na descrição. Então, tem um documentário chamado Congo e o General, que fala como é que foi o trabalho do general Santos Cruz, né, no Congo, quando ele liderou uma força internacional de 20 mil pessoas. Isso é coisa de coragem, entendeu? Coragem. Enquanto disso, o que aconteceu? O que os bolsolavistas fizeram? E que, aliás, você também incentivou muito desse linchamento. O que foi que fizeram com o Santos Cruz? A coisa mais covarde. Vocês são covardes, né? É uma tropa de covardes, uma escória, né? Vocês são uma escória. Lincharam o Santos Cruz. E agora ele pode chegar na CPMI das fake news de cabeça erguida. E aí vão os deputados bolsolavistas, baixaram, ficaram quietinho. Por que não falaram nada para o Santos Cruz, lá na CPMI das fake news? Por quê? Tá lá, Feliciano, né? Será que foi o Visconde de Sabugosa também falou, o Felipe Barros? Uns 3 ou 4 bolsolavistas. Tava lá na cara. Por que não repetiram as ofensas que o senhor fez ao Santos Cruz na cara dele? Por quê? Porque tem coragem, né? Vocês não sabem, né? Coragem, falar em bravura. Seita tem bravura? Se fosse uma seita destrutiva tipo Boko Haram, aí é uma outra coisa. Esses caras são corajosos pra cacete. São imorais. Mas vocês é o mesmo discurso inflamatório, só que vocês não têm a mesma coragem. Quem que vocês querem que fala? Quem que são vocês? É gaslighting, rapaz, né? Esse tipo de truque assim, tenha coragem, tenha coragem. E a seita Nexium do Keith Raniere fazia isso, né? Marcava as mulheres à frente e falava: não grita não, tenham coragem, tenham coragem. Isso não é coragem. Isso é chantagem. É mistura de chantagem emocional com gaslighting. É só isso que você tenta fazer. Então não tem nada para falar em termos de bravura para qualquer pessoa do exército. Não tem. Bom, vamos para um outro aqui. Olha aqui. Outro post dele. Só o povo pode salvar o Brasil. Bom, primeiro isso aqui, linguagem carregada, né, o de sempre. Populismo de quinta categoria. A gente vê que em qualquer avaliação, os ministros dessa ala mais do chiqueiro aí, olavético, as pessoas estão muito mal avaliadas, vocês não representam o povo, né? Vocês fingem que representam o povo para dar uma empolgação para esses fanáticos de internet e só, nada mais, né? Significante vazio, né? Quem puder, leia o livro A Razão Populista, do Ernesto Laclau, né? Então deixa aqui só para anotar, para não esquecer, tá? Então tem que colocar o link Congo e o General para todo mundo aqui, né? Não ter dúvida. E também, como eu tinha falado antes, o link para a playlist, né? Para vocês não ficarem, né, sem a referência, para entender, para também poderem começar a desmascarar esse tipo de coisa mais tranquilo, né? Então vamos ver o que mais aqui. Olha só, um outro post do Olavo. Quem ainda confia em intervenção militar, depois de implorar por meio século e só receber como resposta uns abjetos showzinhos de cu doce. Meio século, Olavo? Olha, a teoria da conspiração sobre o marxismo cultural, ela foi criada no começo dos anos 90, né? Então seriam 30 anos, né? Então, a gente viu que o seu trabalho, o que existe alguma coisa aí com essas teorias da conspiração, ele começou lá no começo dos anos 90, né? Então, cadê os meio século, né? Enfim, será que é você que está implorando ou quem ou umas outras pessoas? Teve uma intervenção militar em 64, não é? Enfim, o que você quer em termos de intervenção militar? Aliás, as tomadas de poder autocrático agora não são mais via golpe militar. Tem um livro que é bem recomendável, chama-se A Escola dos Ditadores, do William Dobson, que fala sobre os novos modelos de tirania sutil. Então, Venezuela, Hungria, não é por intervenção militar,
eu recomendo, né, que leiam um livro de William Dobson que mostra que os novos modelos de tirania são tiranias sutis. Não é tirania de que, não, bota o exército e resolve tudo. Não é assim. Não é tão fácil. Tem câmera por todos os lados. Então, assim, precisamos de intervenção militar, precisamos de intervenção militar. Isso é o pedido extremo. Você pode pedir o que você quiser. Da mesma maneira que o Estado Islâmico pode pedir. Precisamos implementar o califado aqui no Oriente Médio. Mas é só justificativa para quê? Para manter os fanáticos animados para o terror. Claro que eles tinham pequena possibilidade, mas se vier um caos absurdo, assim, né? Mas isso não se vê, por exemplo, assim, ó, Equador. Equador teve um caos aí agora por causa da saúde em termos de Covid. 7 mil mortos, parece? Não sei se o número, parece que eu li isso hoje, tá? Se não foi esse número, me desculpem, tá? Não teve intervenção militar por isso. Então, quer dizer, não é coisa. Cadê a intervenção militar? Cadê a intervenção militar? É a mesma coisa que o pessoal do Estado Islâmico falou assim: cadê a tomada de poder aqui e vamos aniquilar todos os infiéis? Não é assim, você vai colapsar um Estado, é isso? É só para enganar trouxa, né, Olavo? Então aqui você tentou aqui nesse truque assim: quem ainda confia em intervenção militar e só recebe como resposta uns abjetos showzinhos de cu doce? Quer dizer, não fez o que você pediu, então é cu doce, né? É legal, né? Então, cria um colapso aí civilizacional. E se você não fizer, aí você é com doce. Gaslighting. Né? Mistura de chantagem emocional, né? Você deveria ter feito alguma coisa. Você bota a pessoa fazendo a pessoa se sentir culpado por não ter feito o que você está querendo, mas você que inventou a demanda, né? E ainda com esse gaslighting, que é tipo um falso desafio, né? Você tem coragem? Faz o que eu quero. Ai, meu Deus do céu. É assim, sabe, é ridículo demais, né? Mas você vê que o truque é assim, toda seita destrutiva vai ter esse tipo de perfil, né? Eu não estou falando aqui, eu nunca falei e eu não falo que, não, Olavo é chefe de seita. Eu não falo isso. Mas esse discurso é o discurso sectário. Olavo é chefe desse negócio? Não sei. Será que alguém que é chefe dessa bosta aqui, que coordena esse tipo de discurso, ou que instila esse tipo de discurso? Coincidência? Mas isso aqui é discurso sectário. Mesma bosta. É o mesmo tipo de frames que a gente vê em grupos tipo Jim Jones, né, em culto destrutivo, daquele tipo do culto terrorista. Mesmo tipo de discurso. É só a gente pedindo obstrução para poder instilar comportamento antissocial nos fanáticos. Mais um aqui para finalizar do Olavo, né? Se as Forças Armadas, depois de colaboracionismo vil e omissão covarde de muitas décadas, tá vendo que isso aqui é só chantagem emocional e gaslighting? Só isso, não tem mais nada, né? Não, se você não faz o que eu quero, tu é omisso. Se você não acredita na teoria da conspiração que eu quero, você é omisso. Você é covarde, você é vil, você é tosco, e tudo vai nesse sentido. Assim, é muito repetitivo, tá? E ele falou assim: se finalmente decidirem reagir contra os inimigos da pátria. Retórica demagógica, linguagem carregada. Quer dizer, não, se você não lutar do jeito que eu estou querendo, então você não está do lado dos inimigos da pátria? É jogo sujo, né? Aí ele ainda fala: ficarei contente, né? Que se eles decidirem reagir, ou seja, reagir a fazer o que ele quer. O sujeito que está lá nos Estados Unidos nem vem para o Brasil para pedir. Vem para debater aqui. Vem! Não pode, né? Não tem coragem? Ou tem coragem, né? Não, não tem, né? eles são muito previsíveis, porra. Né? Então assim, faz o que o cara tá pedindo lá nos Estados Unidos, né? E quem vai assumir os riscos depois? E ele fala aqui em colaboracionismo, isso aqui é teoria da conspiração com pensamento mágico, né? Ele tá apelando uma teoria da conspiração. Tipo, você não tá contra mim, você tá colaborando com os inimigos nessa conspiração. Aí ele apela o pensamento mágico da patuleia, né? Chantagem, que eu falei, chantagem emocional, né? Omissão, vocês são omissos, ó. Na verdade é chantagem emocional, porque você tem que reagir e eu não vou nem, né? Diz que não vai nem ter um pingo de gratidão, né? Porque já ele, onde se viu, né? E aí ele coloca, né, com a omissão, né? Ou seja, você deveria fazer, né? Então ele também tem um pouco aí de gaslighting. Às vezes eles se combinam. Às vezes vem junto, em combo, né? Aqui é mistura de gaslighting com chantagem emocional. Bom, passando aqui por Olavo, vamos para Eduardo Bolsonaro, né? Ele divulgou um vídeo aí, não sei se foi feito por aquele tal do Lilo Vlog, uma figura bizarra, sabe? E aí ele falou o seguinte, olha o que o Eduardo fala. Esquerda se une para fazer pesquisa fake sobre a cloroquina.
O objetivo é demonizar o remédio, mesmo sabendo que ele é efetivo para saber salvar vidas. Bom, primeiro aqui está usando a leitura mental, né? Usando a linguagem carregada também com a ideia de falar assim, olha, é o pensamento binário. Não, é a esquerda. Não, é a esquerda. Tem um pensamento, desculpa, tem uma pesquisa que foi feita. Você vai lá e refuta, se você quiser. A pesquisa tem, inclusive, várias classes assim que foram utilizadas para o medicamento. Se ele não gostou, então refuta com outra pesquisa. Mas não, se a pesquisa não dá o valor que ele quer, né? O resultado que ele quer, não, é da esquerda, né? Porque eles têm o objetivo, né, de demonizar o remédio. Então vai lá e refuta com outro estudo, né? Quer dizer, aí aqui, então nós temos aí teoria da conspiração, né? Ele distribui fake news, né? Também, como sempre, né? E usa da leitura mental, né? Inventa a intenção nos outros. Papo furado, né? Tem um perfil fake que fez um post chamado Lobotomave, né? E eu até printei e coloquei no meu Twitter. E ele fala o seguinte: o Olavo ele falou um negócio ali sobre o Mandetta, ou uma coisa assim. E aí o Nando Moura fez um apelido para ele. Ah, tá. Ele fez assim, acho que é ortopeideta, uma coisa assim, um apelido desses porcos que ele costuma fazer. E aí o Nando Moura falou no mesmo tom, então falou assim: ah, mas pelo menos não é astrolocu. E aí começa o showzinho, né? Aí veio esse perfil aqui e falou assim: Nando, comprar a briga com o Olavo é entrar em uma guerra que você não tem como vencer. Você não lê, não tem o mínimo de noção filosófica. Você baseia sua inteligência pelo número de inscritos do seu canal. Uma particularidade igual ao Felipe Neto. Então, por mais que você pode questionar qualquer um, assim, eu acho que realmente é preciso que a direita leia mais, em geral, né? Agora, vocês, desse curso online de filosofia, vocês não é porra nenhuma. Acreditar em teoria da conspiração não é conhecimento, tá? Vocês, inclusive, quando citam, vocês desse curso online de filosofia, quando citam algum livro, vocês citam uma versão distorcida no entendimento que o Olavo deu para vocês, mas vocês nem entendem, inclusive, o que está lá nos livros, né? Então, a partir do momento que a pessoa conhece o truque do Olavo, ela sabe desmascarar o truque. Só isso, né? Então, esse é papo furado, você não tem condição de fazer, quer dizer, tá dando um falso conselho, e aqui é o típico xadrez 4D. Não adianta, você não vai ganhar. Não adianta você. Mas se fosse assim, por que você estaria avisando o Lobotomave? Parece que usa uma foto de uma garota no perfil. Não sei se é homem ou se é mulher, não me interessa. Mas porque eles usam, tá cheio de perfil fake, né? Porque não existe alguém chamado Lobotomave, né? Lobotomave, né? Então, se realmente fosse assim, se ele fosse fraquinho assim, por que você está avisando? Deixa então ele sucumbir, né? Mas não. É que o xadrez 4D vocês, 99% dos pertencentes aí, né, ao olavismo, né? Vocês são uns bostas, vocês são incultos. Em média, são muito menos cultos que as pessoas da sociedade, do resto de fora. O curso de vocês não tem ementa. Se a gente pedir para vocês quem é o melhor de vocês, vocês não podem dizer. Ou seja, não tem conhecimento comparativo. Então, o que vocês têm? Vocês têm anti-intelectualismo. Vocês são vítimas de abuso. Vocês estão sendo abusados. Então, se você pegar e botar na parede essas pessoas, né, você vai. Agora sim, né, não falando diretamente aos olavistas, botando na parede essas pessoas peidam na farofa. Peidam na farofa. Porque elas são expostas, né, porque é o falso senso de elitismo. É igual aquela seita, como eu citei exemplo dos Los Narcos Satânicos, os caras achavam que eles eram protegidos de balas, até que foram pegos pela polícia. E o cara falava assim para os policiais: não adianta aqui, você não vai manter a gente aqui. Eu sou protegido por poderes das trevas. Ficou horas assim, até o pessoal cair na real e falou assim: meu amigo, não tem demônio aqui para vir salvar vocês. Isso é falso elitismo. E esses caras têm a mesma coisa, falso elitismo, né? E aí vem com essa. Para manter esse falso elitismo e não se sentirem idiotas, porque a maioria está sendo feita de idiota, então eles saem peitando os outros com esse xadrez 4D. Não adianta, você não vai entrar no caminho do meu mestre. Sabe por quê? Porque ele vai vencer sempre. E nós vamos vencer juntos com ele, porque nós estamos abaixo deles. A gente está aqui ajoelhando para ele. É só isso, gente. Xadrez 4D é só isso. Mas se fosse verdade, isso aqui que foi falado, né? Você não ia estar avisando. Mas precisa, né? Então,
a gente vê sempre esse comportamento inconsistente. A maioria dos praticantes de xadrez 4D, né? Esses caras fazem um discurso, eles falam assim, não adianta ter CPMI das fake news, porque vocês vão sucumbir no final. No dia seguinte tá postando lá no Twitter dele assim, ai meu Deus do céu, ferrou, esse perfil aqui vai ser convocado, estamos acabados. Então, é um teatro. É um teatro. Eles mentem para eles próprios. Eles tentam fingir uma confiança que eles não possuem para intimidar os outros. Isso é xadrez 4D. Essa porra aqui é xadrez 4D. Gente baixa pra cacete. Xadrez 4D com perfil falso ainda por cima. Né? Tem um outro perfil aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Não, perfil. Esse é o deputado Marco Feliciano. Que ele fez um seguinte post. Ai, meu Deus. Eles são demais, viu? Tinha duas manchetes, tá? Uma dizendo que 31%, né, que assim, ó, os leitos que eram destinados para Covid no Ceará, eles ocupavam 31% das vagas, certo? Essa é uma notícia. Acho que de um jornal chamado O Povo. E aí teve uma matéria do O Globo dizendo que 100% das vagas foram ocupadas. Bom, o que isso na verdade dizia? Ele dizia o seguinte, não, ele pegou 31% aqui e 100% foi tão em contradição. Não. O que na verdade está sendo dito é o seguinte, olhem só como que é a desonestidade. Tem um livro que é assim, é Como Mentir com Estatísticas, mas isso vai até mais do que mentir com estatísticas. Né? Isso aqui é uma bizarrice. É o seguinte, se os leitos que são destinados para o Covid, eles ocupam 31% das vagas, ou seja, você já fez um planejamento de que 31% dos leitos, né, seriam ocupados. Se a partir de um determinado momento, esse montante, vamos supor que você tenha 1.000 leitos disponíveis, tá? O que é, então, 31% de 1.000 leitos? 310 leitos, tá certo? Se a partir do momento você vê que esse 31%, então, ou seja, 310 leitos, ele vai sendo 100% ocupado, ou seja, os 310 leitos começam ocupados, o que você tem, então? Agora, a partir de você transbordou, e agora você começou a avançar para os leitos que não estavam reservados, porque você tem que atender pessoas, e agora o seu sistema começa a entrar em colapso. Ele não tinha contradição entre as notícias, ele apresenta, né, na pose, assim, a maior pose, né, de que estava mostrando uma contradição. Isso aqui eu arquivei para não deletar, né? Tá lá, fez um meme até, para vocês verem o nível, né? Pós-verdade, disseminação de informação falsa e a validação dele do próprio grupo, né? Vale tudo, né, gente? Eles tentam achar contradição onde não existe. É de fuder, viu? De fuder, viu? Ai, meu Deus do céu, o que mais que nós temos aqui? Tem esse Evandro Pontes aqui, né? Ele falou num post aqui, fora Maia, né? Ele já fechou o Congresso, ora, porra, ele tenta copiar o estilo do Olavo, né? Ele pauta e legisla, acordem, Maia sequestrou o Brasil e Dória, São Paulo. Quer dizer, se você está em oposição a eles, então eles pedem essas alternativas de ruptura, como a gente já viu aqui até o Olavo fazendo, então já acusa, com o truque de gaslighting, de projeção, o seu adversário daquilo que você está fazendo. Né? Aliás, aquilo que eles falam, né? Não, o decálogo de Lenin que tem acuse-os do que fazemos, né? Tem alguns deles que falam isso aí. Não existe decálogo de Lenin, né? Mais uma questão de pós-verdade, né? Mentem pra caralho, né? Mas eles eles pedem coisas como intervenção militar, como que estamos vendo aqui. O Olavo até falou intervenção militar, né? Eles falam com ambiguidade, mas um monte de gente assim fala em ruptura, esse Congresso aí não presta, né? O STF não presta, só presta o presidente, porque, é claro, todo autoritário só valoriza a concentração de poder no executivo. Então, como eles têm o discurso nitidamente autoritário, eles já saem dizendo que os outros é que são ditadores, mesmo que não são. Então ele diz, Maia sequestrou o Brasil e Dória São Paulo. É o truque de gaslighting, com a projeção, com a linguagem carregada, com a manipulação de termos, né? E aí, de outro post dele, todos os sequestradores estão alinhados sobre o guarda-chuva da imprensa, que está vendida há anos, tá vendo? Teoria da conspiração, com pensamento mágico, né? Inventando intenção para os outros, ou seja, leitura mental, né? Aí eles falam, vocês não queriam fechar o Congresso? O STF? A Alesp? Pois é, isso já aconteceu, mas quem fechou
e está dominando tudo são eles. Fechamento de Congresso, quer dizer, você não faz aquilo que você quer, né? Então aí vai dizer que é ditador, quer dizer, uma pura manipulação de termos, né, do começo ao fim. Feio, viu? Tem outro post aqui, agora do Evandro Pontes, comentado por um tal de Faca. Ah, não, o Faca não é aquele Facuri, Otávio Facuri, é Facuri. Então ele fala assim, Estados Unidos, Japão, Índia, Israel, Brasil. Entenderam? Isso aqui é o pensamento mágico evocando uma teoria da conspiração. Isso aqui foi o que o Evandro Pontes postou. Aí vem o Faca, né? O Otávio Facuri, né? Faca é como eles colocam no nome no Twitter, né? O ataque foi direcionado a nós, nações antiglobalistas. Só não vê quem não quer. É a pura teoria da conspiração contra o globalismo, que quer, tem uma ação direcionada, né? E por aí vai. Bom, agora que a gente já falou, passou por olavistas, vamos para a turma da migalha, né? E aí, hoje tem menos exemplos dessa tropa aqui, né? Um do Guilherme Fiuza, né? Que ele fala: Rodrigo Maia é um despachante de grupos de interesse cultivado por veículos de comunicação como Bucha de Crise. Seus ataques patéticos a Paulo Guedes, economista respeitado mundialmente e líder da agenda de reformas, são a sua confissão parasitária. Gaslighting, né? Tipo, você criticou meu líder? Então você confessou que você é inferior a ele e que não sei o quê. Quer dizer, vai interpretando tudo que a pessoa dizendo, né? E vão inventando, tá? Não tem lógica isso aí. A pessoa discorda da postura do Paulo Guedes. O Paulo Guedes tem tido uma postura deplorável, muitos da direita, inclusive. Eu não pertenço à direita, mas eu tenho muitos amigos ainda na direita. Muitos da direita estão com nojo do que o Paulo Guedes está fazendo. No centro, na esquerda democrática. Então, quer dizer, esse papo aí de lamber as botas de Guedes já não intimida mais ninguém também, viu? Guedes perdeu muita moral. Então, mas economista respeitado mundialmente e enxovalhado também mundialmente. Ele é respeitado em vários países do mundo por essa tropa neoliberal. Mas a tropa neoliberal é daquela que é de baixo nível mesmo, né? Que não liga para uma fujimorização, que não tem vergonha na cara até o ponto de apoiar coisas como o regime de Pinochet, né? Então esse tipo de coisa é moralmente contestável. Só isso, né? Então, quem é você perto de Paulo Guedes? Meu amigo, eu sou alguém que não apoia alguém como Pinochet. Eu sou alguém que despreza o neoliberalismo do jeito que ele apoia, ao contrário dele que apoia. Não tem que dar que carteirada o caralho. Vocês. Primeiro, esse negócio dessas carteiradas aí fica melhor para olavista. Porque você, Fiuza, você não tem controle de ambiente. Você não tem nem. Assim, a turma que te segue não tem nem a mesma energia mental, a musculatura intelectual, né? Assim, não é intelectual de inteligência, é musculatura mental em termos de pensar em sair enchendo o saco dos outros e o dia inteiro focado em obsessão e ódio. Não. São muito mais frouxos, são mais arregões. O seu público tá cheio de frouxo, tá cheio de arregão, né, o Fiuza. Então, nem pega bem. Mas já que você está fazendo, né, fica melhor a gente arquivar o que você está fazendo e registrar para a posteridade, para a gente, nessas análises fecais, né, do conteúdo de vocês, né, aqui nessa sessão aí que chama-se aqui autópsia moral, né, que vocês já foram para o fundo. A Renata Barreto, uma economista, né, ela estava num debate na CNN Brasil, essa é outra guedista, né, e ela comenta falas do presidente e de Rodrigo Maia. Olha só o slogan. O slogan é linguagem carregada. Eu prefiro verdades grosseiras a mentiras fofas. Isso aqui não tem significado nenhum. Primeiro, verdades grosseiras quer dizer o seguinte, é um falso dilema, né? Bom, isso geralmente, abusadores em geral fazem isso, né? Por exemplo, imagina um sujeito que está agredindo a esposa e de repente ela exige assim, para com isso, em vez de sair de casa, né? Era melhor que saísse, mas vamos supor que uma ficasse. Aí ele fala assim, você prefere o quê? A minha honestidade violenta, né? Ou uma desonestidade pacífica? Aí a pessoa que não percebe o truque fala, não tem essa. Sabe? Baixaria, grosseria, intimidação e ameaça, não tem justificativa.
Ah, não, mas ele tem justificativa porque ele fala a verdade. Ah, fala a verdade? A gente viu aqui, né? Qualquer relatório aqui de fake news mostra que o Bolsonaro vai cada dia mentindo mais, mentindo mais, mentindo mais. É um mentiroso, mente de maneira como mitômano. Teve post deletado do Twitter. Eu já cheguei a compartilhar a notícia de uma desembargadora e eu reconheço. Eu tava andando muito com esse pessoal aí. Porque se eu não tivesse andando com esse tipo de gente no passado, eu talvez não teria motivado a compartilhar a declaração daquela desembargadora contra a Marielle. Agora, depois que eu saí desse meio, principalmente depois do início de 2019, que eu pulei fora, assim, eu fiquei com repulsa total do que essa direita começou a fazer, principalmente ao final de 2018, a partir do final de 2018. Eu comecei assim, eu só publico agora opinião e espero, ó, isso aqui tá confirmado mesmo, tá ou não tá confirmado, né? Esse ambiente da extrema-direita é cheio de mentiras. Então, você vai dizer que o seu presidente fala mais verdades do que um Rodrigo Maia? Então mostra em relatório aí de fake news. Eu acho que é muito difícil, hein? Mentem sem parar. O presidente, seu presidente, mente sem parar. Então não tem esse falso dilema entre, não, ou você quer grosseria com verdade, ou você quer fofura com mentiras. Não, tem esse comportamento decente. Comporte-se como gente decente, é isso que se pede ao presidente, mas ele não vai fazer. Óbvio que ele não pode, porque agora ele está priorizando essa base de chiqueiro, né? Ah, não, então, ou você quer mentira, né? Como é que é? Você quer verdade com grosseria ou mentira com fofura? Ó, eu gostaria, viu, dona Renata Barreto, que se você usasse menos linguagem carregada, porque isso é enganação de trouxa. Olha que ponto, né? É nível muito baixo. Isso aqui, jogo de slogan, e teve o pessoal empolgado. Slogan. É slogan de gente que não tem. Olha, é, é muito baixo. Para finalizar, vamos finalizar aqui com o Constantino hoje, né? Então, ele falou assim: ó, quem troca Paulo Guedes por Felipe Neto merece nada além de puro desprezo. Olha, primeiro, não, você está trocando. Paulo Guedes é um ministro. O Felipe Neto é um influencer. Ah, então você trocar então Paulo Guedes por Felipe Neto, você está querendo dizer que o Felipe Neto quer ser ministro no lugar? Não. Ele não mostrou nenhuma intenção disso. Ele é apenas um influenciador, né? E na posição de influenciador, vai dar a sua opinião, né? Sobre um tosco, né? Uma pessoa tosca, uma pessoa desumana, como foi o Paulo Guedes, né? Então a sua opção assim de linguagem carregada é para forçar esse falso dilema, né? É a mesma coisa assim que falar assim, né? Você prefere macarronada ou Netflix? Que porra é essa? Não dá pra você comer um prato de macarronada aqui na frente acompanhando Netflix, né? Ah, não, mas você gosta mais de suco de laranja ou de falar no celular? Que escolha do caralho é essa, porra? Né? Ai, que coisa, viu? É, ou você vai na farmácia ou você prefere bicicleta? Ah, eu posso ir na farmácia de bicicleta. Qual é o problema? A pessoa pode continuar assistindo Felipe Neto e ainda tolerar o Paulo Guedes e falar, então entrega essa bosta desse resultado aí, eu não confio em você, mas entrega essa merda aí. Vamos testar você. Tá vendo como que o que ele tá fazendo? Ainda fala assim, não, e o Constantino fala, não merece nada além de puro desprezo. Não interessa se você despreza ou não, Constantino. Argumente. É que você não consegue mais argumentar, porque você está só na linguagem carregada, né? Então o que tem aqui é linguagem carregada com falso dilema, autovalidação, ou seja, se eu desprezo, não presta, não. Olha, eu falo muitas vezes aqui do meu desprezo. Eu desprezo o Constantino, mas eu dou argumentos para mostrar pelo qual eu desprezo. Não é? Ah, não, então ele trocou Paulo Guedes por Felipe Neto, então eu vou desprezar. Não, isso não é argumento, tá? Então é a pura autovalidação, né? E, quer dizer, não tem mais certo ou errado, é o que ele diz que ele valida ou não, né? E chantagem emocional, né? Vai a merda, viu, Constantino? Aí ele falou. Tomar aqui um suco aqui que tá foda. É que nem uma análise, é que nem fazer uma análise de fezes. Olha só. Lamento.
mais outro post do Constantino. Mas quem prefere Rodrigo Maia a Paulo Guedes não pode se considerar um liberal. Então, quer dizer, só tem um tipo, né, de liberalismo, que é o liberalismo guedista, né, daquele cara que tá cagando se a gente se torna uma autocracia ou não, desde que vai fazendo, né, aquilo que o mercado quer, né, apenas o que o mercado quer, um setor do mercado, nem é todo ele, tá? É um setor específico, é um setor mais de curto prazo. Então, se você não se alinha ao Paulo Guedes, você não é liberal. Quem diria que nós chegaríamos nisso, né, Constantino? Isso aqui é linguagem carregada com a demanda pela pureza. Demanda pela pureza é quando você tem um guru dizendo quem é puro, quem é impuro, né? Com critérios vagos. Então, se a gente já tinha olavistas falando essa é a verdadeira direita, a falsa direita, agora temos que ver esta palhaçada deste sujeito chamado Constantino querendo dizer qual que é verdadeiro liberalismo e falso liberalismo. Não tem isso não, tá? Aliás, tá? O neoliberalismo, ele é uma das... Você é um liberal do tipo neoliberal. Não tem mais nada no seu comportamento do liberalismo clássico, que é o tempo, aquele que queria diluição de poder, né? E aí o poder ele sai das mãos do executivo e ele é diluído também no Congresso e no judiciário. Montesquieu, básico, né? O seu discurso, por estar alinhado ao bolsonarismo, ele é aquela turma do neoliberalismo tipo Fujimori, né? Então, ou seja, é de concentração de poder no autocrata, ou naquele que vive numa democracia, mas pensa sobre categorias autocratas, como é o Bolsonaro. Então você tem que renegar um tipo de liberalismo. Tá vendo que eu não estou dizendo que existe verdadeiro ou falso liberal? Assim como no esquerdismo, existem diferentes tipos de direitismo e diferentes tipos de liberalismo. O liberalismo clássico você já abandonou, você teve que abandonar, porque para ficar esse liberalismo aí de ataque ao Congresso. O liberal clássico, ele prioriza o Congresso em relação ao Executivo. Porque o Congresso ele tem menos chances de dar um golpe. Que golpes geralmente vêm a partir da concentração do poder. Então é mais fácil, a partir de um executivo, você tirar, você vai concentrando o poder no executivo e vai diminuindo o poder do legislativo e vai comprando um STF. Essa é a lógica, né, das autocracias. Enfim, então, quando ele fala quem prefere Rodrigo Maia a Paulo Guedes não pode se considerar um liberal. Esta frase ela tem, então, a linguagem carregada, né, com a demanda pela pureza, o uso do gaslighting e agora o duplo vínculo, que agora ele dá o critério para dizer se você não concorda comigo, tu não é liberal. Muito tosco, viu, Constantino? Olha, é complicado, né? Porque depois que quando vira comedor de migalha, tem que agora até renegar aquilo que se estuda, né? Que ele conhece, ele não é burro, né? Ele leu vários autores liberais. Ele sabe que esse papo furado dele é pura mentira. Não é coeso com a teoria do liberalismo. Liberalismo de direita, liberalismo político, é parte também de setores liberais da direita. O neoliberalismo não resume todo o liberalismo. Então ele não pode falar, não pode se considerar um liberal. Quem é você para falar? Eu vou dizer, o liberalismo brasileiro está muito mal, mas você não representa o liberalismo brasileiro, você representa um pedaço do liberalismo. Da mesma maneira que os olavistas representam o reacionarismo, você representa neoliberalismo, esse liberalismo guedista, que não representa todo o liberalismo de direita. Então, esse papo aqui é uma tentativa tosca, ridícula, de tentar fazer uma demanda pela pureza. Tá? O que mais que nós temos aqui do Constantino? Aqui ele fala o seguinte. Ele estava comentando sobre as críticas feitas, o apoio ao Mandetta e as críticas feitas ao novo ministro da Saúde, né? O nome dele é Nelson Teich, né? Parece que é Teich, né? Agora estou aprendendo a falar. Depois eu confirmo, mas esse conceito está mais próximo da realidade. Aí ele fala assim: como em geral acontece em trocas de ministro, o cidadão não está muito preocupado com esse ou aquele nome. Não é como num time de futebol, onde cada torcedor tem o seu preferido para centroavante ou lateral direito. Olha, isso chama-se xadrez 4, é um outro do recurso do xadrez 4D. O que ele quer dizer? É o seguinte:
Não adianta o que está acontecendo aqui. No final das contas, o cidadão não liga para isso. É um truque que ele pode estar fazendo, mas é falso, tá? Por quê? Na verdade, o cidadão consegue associar, sim. Ele vai lembrar da imagem do Mandetta, que saiu de uma maneira positiva, e vai associar aos resultados de um ministro, com a figura, com a pose dele, e vai se desagradar, sim, com as declarações. E o discurso do Taik é um discurso veio com coisas bastante incômodas, né? E mesmo que não impacte diretamente 100% na perspectiva do povo, vai impactar nas políticas que ele faz que vão ser percebidas pelas pessoas, né? Então, quando ele fala o seguinte, ele quer sempre, o truque do xadrez 4D é sempre assim, eu nunca perco. Ah, não liga. Então, se ele começou a atacar o Mandetta porque é preciso para bajular o presidente, então aí quando entra um novo ministro que está sendo contestado, ele fala, mas não adianta, o povo não liga. Só xadrez 4D, tá? Isso aí não tem nada a ver, não tem nada a ver com o argumento. Ele criou essa racionalização. Não é, ó, o cidadão não está muito preocupado com esse ou aquele nome, mas se ouvir uma declaração tosca, uma declaração depravada de um ministro, ele vai ficar com antipatia. Tá? E o novo ministro já não começou muito bem em termos de granjear a popularidade. Tá? O Mandetta saiu por cima, saiu com popularidade, e isso é um fato. Esse é um fato. O resto é xadrez 4D. Ai, mas o povo não liga. Ah, o povo não liga, né? Não é bem assim, não, tá? Aí, o, ele faz um outro post que diz assim: os liberais, entre aspas, e radicais de centro é o truque, né, de sempre. Quer dizer, como ele. O novo isentão é o radical de centro. Ele tá falando isso direto. Eles preferem Maia, Alcolumbre e até Freixo a Paulo Guedes, Marinho e Moro. Falso dilema, de novo. Uma coisa, ó, Maia, Alcolumbre e Freixo estão no Congresso. Paulo Guedes, Marinho e Moro estão num outro poder. O que tem que ficar escolhendo entre um e outro? Pode ser, inclusive, optar por essas pessoas para que elas pressionem esse tipo de gente. Aí ele falou assim: pois não suportam o João 912343 que fica xingando todo mundo nas redes sociais. Ah, então quer dizer que é só por isso, né? Quer dizer, é que as pessoas reclamam dos linchamentos que estão ajudando essa turma bolsolavista a implementar o autoritarismo, né? Tá complicando agora porque está dando muito na cara. Ah, então ele fala, não, isso é só o João 24D. Isso é o João 912, não sei o quê, né? Não, na verdade, o que ele está tentando aqui é um truque de desengajamento moral. Ele está distorcendo as consequências. Ele, quer dizer, ele não liga para os alvos que sofrem linchamento. Ele mesmo já sofreu, né? Porque ele sabe disso, né? Então ele finge que esse problema não existe e fala, não, é apenas um cara xingando nas redes sociais. Isso é técnica de distorção das consequências, com um recurso de gaslighting, né? Que é trivialização, né? E ainda tem o recurso aqui que fala assim, isso é deixar o ego falar mais alto que patriotismo. Ou seja, ele é patriota agora, né? Patriota, nós estamos vendo, né? Que ele deixa aí os olavetes e não faz nada contra os olavetes que ficam tretando com a China, e isso é patriotismo, né? E aí, não. Os críticos têm problema de ego, né? Então ele não tem. Isso é puro truque de seita. Os nossos críticos é porque tem ego. Logo, ele estaria do lado da verdade. Constantino, truque de seita que não engana ninguém. Tá? Gaslighting, na verdade. Né? É um truque de gaslighting. Enfim, temos mais um exemplo aqui do Constantino. João Dória, Witzel, Mandetta, Maia, todos são estadistas, preocupados com a pandemia e a ciência. Bolsonaro só pensa em 2022. Ops! O que ele está tentando é o seguinte, né? É aquela técnica do Saul Alinsky, né, de fazer o adversário sucumbir pelo seu próprio livro de regras, né? Só que ele é apressado, né? Ele é precipitado, é tosco. Então, foi o seguinte, o antagonista tinha mencionado um plano Mandetta 2022. Porque o Mandetta ele saiu bem avaliado, fez um bom trabalho, e aí, bom trabalho, assim, ele teve uma avaliação de bom trabalho. Eu acho que foi um trabalho o que deu para fazer, né, com um presidente caótico e sectário, né? Se você, abaixo de Jim Jones, conseguir fazer um trabalho mais ou menos, é positivo pra caramba, né? E, então ele, parece que o DEM tá falando agora que ele saiu, começa a falar dele para 2022.
O problema, o Constantino, é assim. Ele está querendo ironizar que os outros não são estadistas porque existem planos de reeleição ou eleição em 2022. Não tem nada a ver. Uma coisa, o que está sendo criticado no Bolsonaro não é pensar politicamente na sua carreira. É que ele pensou só em 2022 e só na narrativa e não fez nenhum plano. Enquanto que os outros trabalharam, fizeram planos e trabalharam. Então, uma coisa é você fazer um trabalho político e pensar numa eleição futura, o que é normal, né? Outra coisa é você não ter feito nenhum plano e ficar falando só em 2022. Essa é a crítica ao Bolsonaro. Então, realmente, Bolsonaro só pensa em 2022. Ele não pensa em trabalho para agora. Ele está apostando só na narrativa e no xadrez 4D. Só que tem que tomar cuidado, que as pessoas estão começando a descobrir isso aí. Enquanto que os outros vão fazer um trabalho e vão pensar em suas carreiras políticas. Então não dá para comparar esses dois, e ele sabe, o Constantino sabe, então ele é desonesto. O discurso dele é desonesto, né? E ele está tentando, então, querendo enrolar as pessoas aí com chantagem emocional. Onde já se viu você querer 2022? Você não disse que meu presidente só pensa em 2022? Mas a crítica é essa, Constantino. O presidente só pensar em 2022. E não, se fizer um bom trabalho e pensar em 2022 é uma outra coisa. Agora ficar só no xadrez 4D, como estão fazendo aqui o tempo todo, e no gaslighting, e dissonância, não. Aí o pessoal pode descobrir o truque, entendeu? Aí saem melhores. Eu tenho críticas aqui. O Witzel, eu tenho bastante críticas ao Witzel. Mas ele fez um trabalho. Ele fez um plano diante de um presidente que não fez. Entendeu? Então ele pode pensar em 2022, vai ser criticado, mas também teve que trabalhar. Então, o seu truquezinho aqui não cola, viu, Constantino? Não cola. Né? Não compare. Veja, o Bolsonaro ele perde para todos os outros presidentes do mundo. Tem publicações que dizem, com publicações sérias, que dizem que o Bolsonaro é o pior presidente do mundo no combate ao Covid. Ou um dos piores do mundo. Então não adianta querer trazer, compará-lo aos outros. É porque ele pensou só na narrativa. Ele foi sectário, inclusive. Ele achou que resolve tudo só na narrativa. Talvez. Mas é um risco que ele corre. Último aqui, tá? Do Constantino que já deu também, né? Esse aqui tá feio, viu, Constantino? Tá feio, viu? Todo dia no mínimo 5. 5 truques, post com truques baixos, né? Então, o Mandetta, ele, ao sair do ministério, ele foi lá e participou de, acho que, uma festa e abraçou uma funcionária sem máscara e tal. Aí ele falou o seguinte: só para entender, o presidente ir na padaria é crime, mas o ministro demitido abraçar funcionária sem máscara é afeto carinhoso e demonstração de humanismo? Olha, primeira coisa, tá? O presidente, ele não só foi na farmácia, ele defendeu que pessoas saíssem às ruas. O Mandetta, ele abraçou uma funcionária sem máscara, fez cagada, e muitas pessoas que o apoiam falaram, isso é cagada, porque o Mandetta não tem culto à personalidade. Não tem, porque para você trabalhar com culto à personalidade igual vocês seguem o Bolsonaro, você está movendo um culto à personalidade. Embora você seja da turma só da migalha, porque é guedista, você ajuda a impulsionar um culto à personalidade. Quem elogia o Mandetta, não precisa, pode criticar, falar, ô Mandetta, que cagada é essa? Eu vi um monte, direto aqui. No meu Twitter, 2 vezes hoje, eu falei, porra, que merda é essa, né? Parece, vai procurar um psiquiatra, Mandetta. Mania de, que é isso? Não consegue nem segurar essa mania de abraçar pessoas 2 vezes. Várias pessoas falaram disso aí. Porque ele é um ser humano falível. Tá? Então essa falha do Mandetta foi feita quando ele já tinha saído. Quer dizer, saiu e faz uma cagada dessa. Extravasou na comemoração? Cagada. Mas enquanto estava como ministro, não fazia esse tipo de pisada na bola. Né? E não é legal, não foi bom. Mas essa é a diferença. Então, de novo, que você. O que é o seu problema, Constantino? O problema é que você está num chiqueiro e você olha pessoas fora do chiqueiro. O que é o chiqueiro que eu estou dizendo? Você está num culto à personalidade. Então você se submete à psicologia do peão. Então o seu comportamento ele tenta ser baixo, porque você foi linchado várias vezes. E em vez de ter coragem para reagir, você nunca teve coragem para reagir. Você sempre baixou a cabeça, baixou a cabeça, baixou a cabeça.
né? Fez algum post crítico ali, outro aqui, ali, né? Ali, mas na hora do linchamento, fica sempre de cócoras para esse pessoal. E sempre ficou, né? Então, você nunca fez. E essa era a crítica que... Eu me lembro do grupo Internet Livre, que a Michele Prado fazia críticas diretas, botava o dedo na cara da gente, e até na minha cara, e falava assim, Ian, você não vai reagir a isso? Eu já vi que esses caras aqui não reagem. Ela tinha uma coragem que eu vou falar. E a gente sempre viu a covardia de pessoas como você. Você sempre foi um covarde. Sempre foi covarde. Diante de linchadores virtuais desses, você sempre foi um covarde. Né? Até que o máximo da sua covardia foi quando o Carlos Bolsonaro falou assim, ó, na sua cara, né, falou o seguinte, chegamos ao poder, Constantino? Não, não é assim que a banda toca. Qual foi sua reação? Nada. Né? Fica sempre com a reação frouxa. Aguentou humilhação, diversas humilhações, a gente viu. Várias. O que você se tornou? Um bajulador. Então você sabe que você está num chiqueiro moral. A gente pode ficar mostrando esses fatos na sua cara. Sempre que a gente quiser. E a gente tem que fazer, porque, na verdade, eu sou, assim, um traço de liberalismo que ainda tenho, um traço, tá? Eu sou mais progressista hoje, mas um traço é do tempo da derrubada das monarquias, da libertação de escravos. Há um gosto especial em ver esses caras que têm poder autoritário, absolutista, perderem. Eu tenho um gostinho especial por isso, né? Então, quando a gente vê uma pessoa como você, que virou bajulador desse tipo de autoritário, né, que inclusive sabe, que a gente nota nitidamente que vocês, dentro de uma base de governo, em termos de influência, tá? Não tô falando que você tem cargo, não falei nada disso, tá? A gente vê o quanto que vocês são, no máximo, comedores de migalhas, e agora fica enchendo o saco dos outros que não querem ir pro mesmo chiqueiro que você tá. Você está num chiqueiro moral. Você está numa posição pior. A sua posição, moralmente, é pior do que qualquer olavista. Olavista, que nem eu falei, pelo menos ele tem uma consistência, ele está desapegado da realidade, ele serve a um sistema de submissão, mas ele vai consistentemente. Vocês não. Vocês, guedistas, dessa linha mais guedista mais bravinho, vocês são comedores de migalhas de sectários. E sendo que vários de vocês passaram por diversas humilhações na mão deles. Vocês querem que outras pessoas passem por isso? É isso? Não, fica para vocês. Fique para vocês, mas a gente assiste do lado de fora o circo de vocês. O espetáculo degradante de vocês. E a gente não vai. Eu vou colaborar para isso. Para conscientizar mais pessoas, para que as pessoas não caiam nas suas armadilhas. O teu papo é ser humilhado por olavista. É isso que você merece. Você não merece nada mais do que isso, Constantino. Tá? Então você não define quem que é certo, errado. Aqui. Não. A gente vai levantar suas contradições. A sua postura arrogante é para esconder o quanto que você é covarde perante os olavistas. Entendeu? Então é isso que a gente tem que deixar bem claro. Você é muito mais baixo do que os olavistas. Porque a sua postura ajuda a incentivar esse tipo de linchamento. E a gente não pode. Então esse cativeiro que se criou aí na direita tem que ficar aí dentro de vocês. Tá? Então o seu papel é se rebaixar para esse tipo de gente. Tudo bem, você gosta disso? Ótimo. Agora, encher o saco de pessoas que são democráticas e estão fora dessa lógica de cativeiro aí, que foi criada pelo bolsolavismo, onde vocês são meros comedores de migalhas? Não. Então você é desprezível e precisa ser desmascarado nesse sentido. Entendeu, Constantino? Você é uma vergonha. Eu tenho vergonha, uma das coisas que eu mais tenho vergonha é de ter lutado ao lado de tipos como você. Que isso é covardia, tá? Isso assim, o que a gente viu de várias pessoas, eu vi várias amigas, especialmente as mulheres são as principais vítimas desses linchamentos. E vocês tratam isso aí como se fosse o quê? Vidas humanas precificadas, do tipo, com essa arrogância. Nada importa, porque nada é verdadeiro. Tudo é permitido. O que importa é a economia. É essa arrogância de vocês. Só que é esse detalhe, né? Poder, viu, Constantino, não é eterno. Essa baixeza de vocês vai ter um preço moral um dia. Vamos ver, né? Então, esse tipo de coisa aí que você tentou fazer, de intimidação, humilhação, os outros, você não tem nem a consistência,
nem a musculatura mental para intimidar os outros, e você não consegue nem controlar o ambiente igual os olavistas controlam. Então você é o pior tipo que deve ser desmascarado nesse momento. Você é pior que os olavistas. Moralmente, você é bem pior que os olavistas. Certo? Gente, é isso, né? Para vocês entenderem como é que é essa lógica aqui da autópsia moral, a gente tem que mostrar o que esses caras são, né? De novo, guedistas, que eu falei aqui no final, eles não são uma seita. Eles são bajuladores de uma seita. Então, esse tipo de gente se degrada, né? Eles são piores, né? Eles são como aqueles motoqueiros espertalhões daquele filme Bacurau. Os próprios sectários não respeitam esse tipo de gente, né? E eles têm que ser desmascarados juntos, né? Eles são esse tipo de gente, né, de comportamento baixo que se criou nesse guedismo, né, é uma doença social, é um liberalismo, neoliberalismo, só que de um tipo ainda mais baixo, para bajular uma extrema-direita e não parecer que está bajulando, mesmo depois de ter sido linchado por eles. É pura psicologia do peão. Né, Constantino? Enfim, esse truque aí tentado aí em relação aí à questão aí do Mandetta, você tentou gaslighting, chantagem emocional, embora a gente não tenha um culto à personalidade, a gente não se rebaixa um culto à personalidade. Eu nem sei que eu vou votar, não sei se eu vou votar em Mandetta, por exemplo, não sei se eu vou votar num candidato da esquerda, provavelmente eu votaria numa esquerda moderada, né? Porque essa direita não tem condição, no que eu estou vendo não tem condição, mas pode ser que eu mude de ideia, não sei, né? A minha tendência é votar no candidato da esquerda moderada. E mesmo assim, eu acho que o Mandetta saiu bem desse governo. Eu achei a atitude dele desprezível, até 15 dias atrás. Gostei quando começou a encarar e começou a valorizar a sua imagem, né, depois da saída, ou seja, não foi pro chiqueiro, que vocês gostam de ir, né? Que vocês se rebaixam mesmo. Foi bem. Saiu bem. Mais ou menos, né? Assim, bem perto, assim, quando eu falo bem é mais ou menos, assim, bem perto do que o presidente, né? E é isso, ninguém precisa endeusar Mandetta. Então, esse tipo de intimidação, assim, ele o Mandetta, onde se viu, ele fez, ele errou e vai ser criticado, porque aqui não tem culto à personalidade a ninguém. Ele só foi elogiado na reta final por ele ter sido moralmente melhor do que Bolsonaro. Convenhamos, não é muito difícil, certo? Concluímos aqui, então, esse episódio 2 aqui, né, de autópsia moral. E vamos ver se amanhã a gente tem mais lixo aí, né, para analisar, né? Não para varrer para debaixo da tapete, né? Analisar, né? Bota no saquinho, né? Veda bem e deixa guardado para no futuro ver o que se tornou, né, uma seita destrutiva no poder, né? E o tipo de bajuladores que uma seita destrutiva gera, né? Como os guedistas, né? Ou boa parte dos guedistas. Nem todo guedista é mau caráter, assim, né? Ou picareta, ou espertalhão, né? Mas alguns vão além do tom e precisam ser, então, analisados dessa forma, como uma autópsia moral mesmo. Valeu, gente. Um abraço.